Falamos agora sobre um assunto que tem tomado conta também do cenário do agronegócio nos últimos 2, 3 anos. Eu falo das recuperações judiciais, que têm sido utilizadas por empresas para conseguirem prazos e se organizarem para se manter no mercado. Isso acaba atingindo também produtores rurais com as suas empresas. Para falar a respeito deste assunto, o meu colega Jorge Zaidan conversou com a advogada Raquel Magrini e ela explicou como é que isso tem ocorrido e como que tem atingido as empresas rurais do país. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua entrevista. Nós temos informação de que muitas empresas hoje pedem a recuperação judicial e, dentre elas, muitas empresas do agronegócio. Por que isso tem acontecido, doutora Raquel? Olá a todos. É uma oportunidade que a gente tem aí para o produtor rural conseguir rediscutir os contratos que foram firmados. Essa decisão da possibilidade do produtor rural pedir a recuperação judicial, ela aconteceu depois que os ministros do STJ decidiram, lá em novembro, a decisão foi publicada em fevereiro desse ano, possibilitando que todo produtor rural que tiver inscrição na junta comercial possa, então, pedir a recuperação judicial e arrolar os créditos que ele está devendo e renegociar, então, essas dívidas. E qual é a situação? São contratos antigos ou novos, em que tiveram variação muito grande do dólar, financiamento em dólar, ou qualquer outra questão de financiamento que a empresa não conseguia pagar, e não o produtor rural, e não tinha sua inscrição. Então, o que aconteceu de novidade aí nos últimos dias? Este produtor rural passou a ter necessidade apenas de fazer a sua inscrição na junta comercial e não precisa esperar os 2 anos para poder pedir a recuperação. Ele pode se inscrever e pedir imediatamente. O que ele precisa é ter 2 anos, no mínimo, de atividade como produtor rural. Então, quando veio a decisão, os produtores rurais que já estavam com débitos, mas não tinham como alongar a discussão dos contratos com bancos ou com outras financiadoras, internacionais inclusive, eles pediram então a recuperação, arrolaram os créditos, né, o plano de recuperação, com que eles não conseguiriam pagar e pediram o prolongamento desses débitos, dessas dívidas e reduzindo então os juros. Doutora Raquel, quais são os passos seguintes após o pedido de recuperação judicial? Após o pedido de recuperação judicial, o produtor consegue, então, dar continuidade à sua atividade sem perder o seu patrimônio, sem correr o risco de uma expropriação, por exemplo, que é a venda depois de uma execução do patrimônio que foi dado em garantia. Ele consegue permanecer com seus, seus móveis, né, os seus removentes, que podem ter sido penhorados e virem a leilão. Então, com a apresentação do plano de recuperação judicial, o produtor consegue, então, ficar com todas aquelas garantias que foram dadas naqueles contratos e consegue dar continuidade à sua atividade de produção. Então, ele consegue se recuperar financeiramente para pagar todos aqueles credores que foram arrolados no plano ou outros que venham depois dessa relação. E qual tem sido o papel dos bancos credores? Eles têm colaborado para evitar os pedidos de recuperação judicial e, diante dos pedidos de recuperação judicial, nós estamos vivendo um momento de redução drástica da taxa Selic, a taxa anual de juros. Essas taxas dos bancos credores têm sido compatíveis com a redução das taxas anuais de juros? Não, não tem sido. O que eu tenho, por exemplo, essa decisão que possibilitou a recuperação judicial do produtor rural, ela veio do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ, em novembro do ano passado e foi publicada em fevereiro deste ano. Quem criava todo o obstáculo para que se efetivasse essa recuperação judicial eram os bancos. Eles afirmavam que, em havendo recuperação judicial, os juros para a classe, para os produtores rurais em geral, vão ter que aumentar para poder compensar. Então, desde sempre e ainda neste momento, eles estão criando essa dificuldade de renegociação. Então, se for o caso do produtor rural e o banco não quiser renegociar, uma das primeiras coisas que vão ser colocadas ali são os contratos bancários, porque ele consegue, então, a suspensão dos juros, ele consegue o alongamento do prazo, ele evita que o banco execute o seu contrato e leve o seu imóvel à venda,
os seus caminhões, a sua frota, enfim. Então, com a recuperação judicial, o produtor rural consegue evitar essa situação. E os bancos, neste momento, ainda não estão dando desconto ou renegociando aqueles créditos. Mesmo porque, ainda que a gente esteja num momento totalmente atípico com essa pandemia, o setor, né, o produtor rural, ele ainda continua em alguns aspectos conseguindo produzir, conseguindo aí se destacar no mercado. Até por conta disso, os bancos ainda não têm sido tão maleáveis nessas discussões. Doutora Raquel Magrini, muito obrigado pela sua entrevista, a gentileza de falar com exclusividade para o Canal do Boi. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.